Então eu vou continuar a parte 2, tá? Da ministração que nós tivemos no culto de domingo passado. Quem é que veio domingo passado aí? Não? Então nós falamos sobre esse tema, gerando discípulos de Jesus. E só recapitulando um pouco, nós estávamos falando sobre a importância do nosso exemplo de fé, sobre a maneira que nós andamos em Jesus e a responsabilidade que nós temos de refletir Jesus. E nós trouxemos uma pergunta aqui: será que a nossa fé, a maneira com que nós andamos, o nosso caráter, nós podemos dizer para os outros: vem e me imita, vem e me olha, vem e me segue? Qual é o nosso padrão de evangelho e a maneira com que a gente tem vivido e andado? E é também bem importante nós nos perguntarmos quem são as nossas referências e o que tem influenciado a nossa vida. O que tem influenciado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver? Será que os padrões da Bíblia são o que dão o nosso norte? São o que dirigem a nossa vida? Ou nós somos influenciados por uma cultura totalmente fora daquilo que Deus sonhou para a nossa vida? É claro que a Bíblia já nos diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. A Bíblia fala desse Deus com D minúsculo, ou seja, ela está falando sobre uma influência maligna que tem cegado as pessoas para que elas não conheçam a Deus e sigam os caminhos de Deus. Nós somos influenciados, amém? E eu espero que você se conecte, se relacione com pessoas que realmente te influenciem para Jesus. Pessoas que não deixem você pecar em paz. Pessoas que não deixem você faltar culto. Pessoas que te amem de verdade. E quem te ama, meu irmão, de verdade, fala a verdade. Quem realmente se importa, nos corrige, nos confronta. Nós precisamos ser cercados desse tipo de pessoas, que vão nos levar para esse caminho em Deus. Nós estamos seguindo Jesus, nós nos consideramos cristãos, discípulos, seguidores de Cristo. Mas nós temos um grande problema aqui, porque muitas vezes nós mesmos falamos ao nosso respeito o que somos, Somos cristãos, somos crentes, somos evangélicos, eu sigo Jesus. Mas o que Jesus pensa verdadeiramente disso que nós falamos? Qual é o padrão bíblico de um discípulo de Jesus? Até onde um discípulo vai? Até onde um seguidor de Jesus vai? Deus nos chama como nós estamos, Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde. Depois desse vinde, ele diz: ide. O que acontece no tempo de vinde para ide? Foi a transformação de um perdido se tornando um discípulo e um seguidor de Jesus. Não tem como mandar um perdido ir. O perdido precisa encontrar o caminho. O perdido precisa abrir os olhos. O perdido precisa se converter. O perdido precisa se arrepender. Precisa ser salvo em Jesus. Mas agora um salvo em Jesus, um arrependido em Jesus, um crente que recebeu o Espírito Santo de Deus, está na hora de ir, meu irmão. E o padrão bíblico de Jesus não é a gente saber de tudo para ir. É ir com que a gente tem recebido dele.
O que você tem na sua mão, o que você tem recebido agora e já, é o suficiente para influenciar vidas, para começar a discipular pessoas, para pregar o Evangelho, para testificar da verdade de Jesus no teu coração. É o suficiente. Você não precisa de mais para começar. Nós queremos estar preparados ou 100% para começar a fazer e obedecer a Deus. Obedeça, faça. No processo você vai sendo aperfeiçoado. O nosso texto-chave aqui, ele está em Lucas, do 1 ao 11. Eu vou ler novamente aqui. Lucas 5, do 1 ao 11. Ele diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você não será mais pescadores de... Não tenha medo, de agora em diante você será pescadores de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então nós temos 4 pontos aqui primeiro. O primeiro ponto que nós falamos aqui foi buscar intencionalmente os perdidos. Depois nós falamos sobre despertar nas pessoas o desejo pela palavra de Deus. Depois nós falamos sobre ensine a Bíblia com a sua vida. Depois seja movido pelo Espírito Santo. E agora nós vamos para o 5º ponto, que nos fala aqui para a gente se preparar para o crescimento da igreja. Um discípulo precisa estar preparado para o crescimento. Lucas 5:6 assim, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Ou seja, esses pescadores, eles estavam frustrados, porque na pesca deles, que eles tentaram da maneira deles, não tinha dado nada certo, até que eles encontraram Jesus. Jesus libera uma palavra para eles, diz para eles tentarem mais uma vez. Eles, com fé, pela palavra de Jesus, lançam as redes, e eles pegam muitos peixes. Era tantos peixes que as redes começaram a rasgar. Nós precisamos receber em Deus. Deus, ele tem estratégias, e Deus, ele tem direções para a nossa vida. O nosso Deus, ele é sábio. E o que nós precisamos para a nossa vida ser transformada, diga comigo assim, nós precisamos de uma palavra. É uma palavra. É um rema de Deus, é uma revelação de Deus, é uma direção clara de Deus, que vai mudar a nossa vida por completo. A igreja de Deus,
nós podemos representar como aqueles que lançam as redes. Jesus fez de nós pescadores de homens, e nós lançamos as nossas redes. E muitas vezes, talvez nós estamos tentando lançar as nossas redes, seja para pessoas serem alcançadas, seja lançar as redes naquilo que a gente entende que é o propósito de Deus para a nossa vida, seja nós lançarmos as redes naquilo que nós pensamos que é uma direção ou que é o melhor para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos frustrando, nós estamos batendo na porta errada, nós estamos tentando e parece que as coisas não rompem na nossa vida. Mas quando nós pegamos as redes e lançamos as redes com uma direção e uma palavra de Deus, a colheita ela é certa. Existe a consequência da obediência em Jesus. E nós devemos sustentar uma vida que esteja preparada para ser abençoada, ou uma igreja que esteja preparada para ser abençoada por Deus. Nós precisamos nos preparar como igreja para um tempo de crescimento, para um tempo de salvação. E uma das grandes barreiras que impedem a igreja de crescer, você sabe o que é? São discípulos verdadeiros. Nós estamos falando sobre líderes. É impossível uma igreja crescer sem crescer em maturidade junto, sem crescer em liderança junto, sem crescer em pessoas que se coloquem na brecha junto. Não tem. Deus manda pessoas, mas nós não temos as redes para suportar a quantidade de pessoas, para cuidar de tanta gente, para orar de tanta gente, para resolver tanto problema, para orar por tanta pessoa, para ajudar tanta pessoa. Nós precisamos, como igreja, nos preparar para o crescimento. Deus, Ele não limita o quanto Ele pode nos abençoar. Ele não limita até onde que nós podemos ir como igreja. Deus, Ele não fez tetos limitadores das coisas. Ele quer que nós lançamos as redes, mas Ele quer que nós venhamos a nos preparar para que venha peixe nessas redes. É a mesma coisa, Ele quer que nós venhamos orar, mas nós temos que nos preparar para Ele responder a nossa oração. Precisamos nos preparar para receber a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O problema ali não era a quantidade de peixe, o problema ali era a rede que não estava aguentando a colheita que Deus estava dando. Você está preparado para ser abençoado? Você está preparado para aquilo que a gente falou ali em Malaquias, as portas do céu se abrir e vir sobre nós bênçãos sem medidas? Como é que está o fundamento? Como é que está o preparo? Como é que está o alicerce da sua vida para que venha um tempo de colheita, um tempo de abundância? Sobre você primeiramente. Agora, quando eu falo de igreja, nós precisamos nos preparar também para o crescimento da vida na igreja. É necessário isso. É importante isso. Deus, Ele quer abençoar as nossas vidas. Amém? Sexto ponto, compartilhe com abundância o que Deus te deu. Olha só, Lucas 5:7 diz assim: então fizeram sinais a seus companheiros nos outros barcos, para que viessem ajudá-lo, e eles fizeram e encheram ambos dos barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Nós devemos partilhar aquilo que Deus tem nos abençoado. Você percebe que havia tanta bênção que era suficiente para eles, que eles não estavam preparados para receber.
E havia tanto que eles agora poderiam começar a repartir, a compartilhar aquilo que eles têm recebido. O que Deus já tem feito na nossa vida, o que Deus já tem nos abençoado, já é o suficiente para abençoar a vida de alguém, para liberar a vida sobre alguém. Você só precisa mudar a sua ótica muitas vezes, porque nós entramos muitas vezes em crise, que parece que Deus não tem feito nada por nós. Nós entramos em crise que não percebemos o quanto Deus tem nos dado, o quanto nós temos sido abençoados por Deus, o quanto que Deus tem liberado sobre a nossa vida, meu irmão. Precisamos que os nossos olhos se abram e nós venhamos entrar nesse ambiente de gratidão no Senhor, para que venhamos a compartilhar com fé aquilo que Deus tem nos dado. Você percebe que falta 2 meses para acabar mais um ano, hein? Né? E já adiantando para vocês, não sei se eu falei aqui na igreja, mas nós vamos ter culto da virada aqui na igreja. Tá, nós vamos entrar 2023 aí em oração, em adoração, vai ter muita comida aí, vai ser bênção de Deus. Tá, agora volta comigo aí. Então falta 2 meses. E o que Deus tem mudado na nossa vida aí nesse ano? O que Deus tem feito no nosso coração, na nossa casa, na nossa família? Nós precisamos reconhecer isso e ter ousadia para compartilhar essa presença, compartilhar essa vida aí. Desde o começo da minha caminhada com Jesus, desde o começo, sempre já ia pregando para todo mundo, falando de Jesus, envolvido na obra de Deus, com entrega mesmo. Subia monte com o pastor, ia evangelizar lá e tudo. Eu não sabia, e até hoje eu não sei bem pouca coisa. Mas aquilo que Deus tem nos dado precisa ser repartido, meu. Precisa ser compartilhado. Nós não podemos reter as bênçãos de Deus. E isso Ele lhe dá em várias áreas da nossa vida. Talvez nós temos retido a palavra que Deus tem nos dado. Temos retido uma oração por alguém. Temos retido um abraço, temos retido um perdão, temos retido uma visita, temos retido uma ação de amor que possa mudar a vida de alguém, temos retido uma conversa. O que você tem para dar aí? O que você tem para repartir? O discípulo sempre tem algo para repartir, sempre tem algo para dar. Jesus, certa vez, ele passa por uma figueira, e a figueira, Jesus estava com fome, e a figueira não tinha fruto naquele momento. O Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e disse: olha, tu não serve mais para nada. Porque ele chegou no momento de fome e não tinha. Será que as pessoas a nos balançar, sai algo de nós? Tem algo bom que sai de nós? Tem um alimento que nós podemos repartir para alguém? Será que tem alguma coisa quando você sacode essa árvore aí que tá? Você é uma árvore, né? Essa pessoa que está do seu lado também é uma árvore. Sacode, sai algo, sacode esse irmão do lado aí, diz assim: o que sai? Sacode, tem que cair um fruto bom.
Tem que balançar e cair alguma coisa. Não pode cair fruta podre. Tem que cair algo docinho, algo de Deus aí. Tem que ter um alimento. Por quê? Porque as pessoas estão passando necessidade, fome de vida de Deus. Carecem de esperança, carecem de amor, carecem da presença de Deus. Então não retenha aquilo que Deus tem te dado. Se Deus tem abundado a sua vida, saiba repartir, porque no reino de Deus repartir é multiplicar. Essa é a conta do reino de Deus. Quando você reparte, você multiplica. Quando você divide, Deus te dá mais. Sétimo ponto aqui, cria uma atmosfera de aceitação e amor. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus estava ali pegando aqueles homens pescadores, já recebem aquele milagre ali, já recebem uma grande colheita de uma noite frustrada. Quando eles se percebem aquele milagre, dividem aquilo, Pedro se achega a Jesus e disse: afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos sobre criar uma atmosfera de aceitação e amor. Discípulo sabe amar, discípulo sabe cuidar, discípulo traz para perto. Jesus, você não vê Jesus concordando com essa ação ali de Pedro. Era a primeira experiência de Pedro, e Jesus não disse para ele: você é pecador mesmo, você não merece mesmo, sai daqui. Não foi isso que Jesus fez. Jesus estava trazendo um ambiente, através do milagre, de se conectar, de acolher Pedro, de trazer Pedro para si, para perto dele, não só para uma experiência momentânea. O que Jesus queria com Pedro e com aqueles discípulos era um relacionamento e era uma caminhada. Partia do ponto da revelação de quem estava diante dele: Jesus. Jesus estava fazendo algo na vida daqueles pescadores, Jesus estava fazendo algo na vida de Pedro, e o que Jesus estava fazendo era muito mais do que uma grande colheita. Deus estava chamando Pedro para ser o líder da igreja naquele tempo, para ser um apóstolo, um homem pescador que ia influenciar, ganhar almas, um homem cheio do Espírito Santo, que na sua primeira pregação 3.000 pessoas se convertem. Um homem que se entregava, um homem que você vai ver que Pedro tinha muitos erros, meu irmão, muitas falhas, mas ele era um homem com o coração quebrantado, ele era um homem que se arrependia, ele era um homem que se voltava para Deus. Quando nós criamos um ambiente de aceitação, um ambiente de amor, que isso é uma cultura nessa igreja, né? Nós falamos bastante sobre vulnerabilidade, sobre transparência, sobre nós podemos nos abrir a partir daquilo que a gente confessa, a gente começar um processo de restauração, de cura, de mudança. E vocês vão escutar sempre esse versículo aqui, né? Isso é importante te gravar, fazer um quadro desse versículo aqui. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago então está nos desafiando a nós tirarmos as nossas máscaras, né? E nos colocarmos nesse ambiente de verdade, para que haja cura no nosso coração. Uma atmosfera de aceitação, tá? Ele nunca rejeita a pessoa, mas sempre confronta o pecado.
Deus nos ama tanto, isso é uma verdade, mas Deus nos ama tanto, 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 que Ele não quer que a gente tenha uma vida torta e que venhamos a viver do mesmo jeito que nós estamos vivendo. Ele diz para vir do jeito que está. Você não vai ver em lugar nenhum Ele dizendo fique do jeito que está. Ele quer mudar a nossa vida. Amém? Quer mudar o nosso coração, Ele quer nos transformar, Ele quer nos libertar, Ele quer tirar tudo aquilo que tem de ruim e começar a trazer frutos bons sobre a nossa vida. Quando nós falamos sobre um ambiente, tá, de aceitação, nós precisamos, e de amor, nós precisamos entender algo aqui, que fique muito claro, que existe uma diferença, tá, entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Qual a diferença da ovelha perdida? A ovelha perdida, ela está num ambiente, aconteceu alguma coisa com ela, que ela se perdeu do caminho. Se perdeu, ela não se perdeu porque ela quis. Ela não teve um discurso. Ela simplesmente se perdeu. Jesus fala que essa ovelha perdida, Ele deixa as 99 num lugar seguro e vai até o mais alto monte, né? Corre, pega a ovelha, traz de novo para esse lugar. Quando você percebe no contexto também do filho pródigo, ele não é uma ovelha perdida. O filho pródigo, ele tem um discurso nos lábios, ele sabe o que está fazendo. Eu estou saindo, eu quero a minha herança e eu vou curtir a minha vida e me deixa em paz. Não é uma ovelha perdida. Tanto o filho pródigo pode se arrepender e voltar a esse ambiente de amor e de aceitação, amém? Assim como você percebe a maneira que o filho pródigo foi recebido, a ovelha perdida também foi trazida a esse lugar, mas foram situações diferentes. O que o filho pródigo tinha? O filho pródigo, ele tem um discurso. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é alguém que está no meio da comunhão, no meio da igreja, e sabe o que está fazendo. Ó, é o seguinte, eu sei que esse é o caminho, sei essa verdade, mas eu estou saindo, eu não quero isso para mim. Ou esse lugar não é bom o suficiente para mim, ou sei lá o que, qual é o discurso da pessoa que vai fazer a pessoa se perder, tá certo? A questão é que o filho pródigo tem um discurso, tá certo? Tem uma indagação. A ovelha perdida, você vai ver que uma da característica da ovelha é até calada, simplesmente sai. Se o filho pródigo ele é tratado como ovelha perdida, o que acontece? Ele não volta para casa. Porque o filho pródigo, ele sabe o caminho, pegou essa? O filho pródigo sabe o caminho, sabe onde tem que voltar. A ovelha perdida não sabe como voltar. O filho pródigo sabe onde está o ambiente de aceitação, o ambiente de renovo. A ovelha perdida, ela quer voltar, mas ela não sabe como voltar. Então nós precisamos perceber. Então, enquanto houver a pessoa com um desejo de mudança, vá atrás deixa as 99, vai atrás dessa uma pessoa. Busque, ama, insiste, ore. Mas quando é um filho que decide deliberadamente pela rebeldia, mesmo sofrendo, nós devemos deixar ir. Mas quando ele retornar, o nosso papel qual é? É reconectar ele ao destino e quem esse filho é em Deus. Ele é um filho, só está pródigo naquele momento. Se volta, é amado, recebido, acolhido, restaurado. Esse é o ambiente, não é um ambiente de julgação. Quem julgava lá era o outro filho, nós não. O outro filho dizia, não merece, voltando depois de tudo que fez. Né? Mas quando nós falamos de um ambiente de acolhimento, que em nome de Jesus, Deus mande de volta os filhos pródigos e nos dê clareza da gente ir atrás das ovelhas que se perderam. Nós precisamos disso.
Vamos lá então. 8º ponto aqui, revele o destino profético das pessoas. Olha só, como também Tiago e João, aos filhos de Zebedeu, sócio de Simão, então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O que estava acontecendo? Jesus estava revelando o destino profético da vida daqueles discípulos. Vocês não são simples pescadores, vocês têm um propósito, vocês têm um destino. Eu vou fazer da vida de vocês pescadores de homens. É quem eu sonhei para vocês, é quem vocês são. Vocês são pescadores de homens. Agora nós como discípulos, e isso eu amo ver, eu amo que isso aconteça, é quando Deus nos usa para cooperar com a vida de pessoas, daquilo que essas pessoas são em Deus, restaurar vidas, alinhar propósito, desafiar, chamar para esse lugar. Jesus o tempo todo, Ele nos desafia, irmão. Se você é um discípulo, você tem que o tempo todo desafiar pessoas para caminhar com Jesus, desafiar pessoas para se mover em fé, desafiar pessoas para te seguir, para romper, para servir, para se envolver em Cristo. E nesse processo aí de caminhada, vai vindo uma revelação de Jesus sobre a vida pessoal de cada um. Ou seja, a nossa identidade em Deus, ela é forjada. O que Jesus diz que você é? Como eu trouxe exemplo passado para Ananias, Saulo, ou Paulo, ele era um homem perseguidor da igreja. Um homem que Ananias estava completamente com temor e medo de pregar. Mas Jesus fala para ele que podia ser tudo aquilo, mas para Jesus, Saulo, era um vaso escolhido. Nós damos destino profético para as pessoas, revelando quem você é em Deus. O que Deus diz ao teu respeito? Qual é a capacidade que você tem para se envolver nas coisas do reino? Quais são os dons que você tem? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quais são as palavras que repousam sobre você para esse caminho que Deus quer te usar? Quais são? Você não pode pegar essas palavras e jogar no mar do esquecimento. Joga os teus pecados lá, não as promessas de Deus. As promessas, as palavras têm que estar o tempo todo sendo renovadas. Cada oração que a gente recebe, cada culto que a gente vem, que o nosso coração se acende, cada pessoa que é usada, seja numa oração, seja numa palavra, seja num louvor que você está, seja no momento de intimidade que você está com Deus. Existem coisas que Deus reparte com você, tesouros que Deus te dá, que Ele está dizendo quem você é e está dizendo o que Ele quer fazer da sua vida. Então nós discipulamos uns aos outros, nós cuidamos uns aos outros, nós podamos uns aos outros para esse lugar, meu irmão. E quem você é em Deus? Qual é a oportunidade que você tem para servir, para se envolver? Meu irmão, eu quando comecei em vida de igreja, sabia que até teclado eu já toquei já? Eu não sabia, até hoje não sei, mas até teclado eu toquei. Não tentem imaginar essa cena. Já fiz, tanta coisa no reino. E tudo aquilo, talvez você pense assim: mas eu não quero servir nessa. Que nem o ministério infantil. Vou trazer o exemplo do ministério infantil que a gente trouxe. Mas ministério infantil, começa. Deixa Deus gerar no seu coração algo. E vai vendo para onde Deus vai te levando. Agora, se você não está servindo em nada, você nunca vai saber o que Deus quer para a sua vida. E o ministério infantil, ou seja, qualquer outro ministério, Deus começa a te dar experiência.
que vai te levando para outro lugar. Tudo você vai aprender a ser submisso, você vai aprender de horário, vai aprender de prestação de contas, vai aprender de responsabilidade. Daí você vai entrar lá nas crianças, não orava, agora eu vou ter que orar pelas crianças, então vou ter que começar a orar mais. Vou ter que dar aula, nunca pregou lá, agora vai ter que dar uma aula para as crianças. Vai dar. É um começo, meu irmão. Os grupos caseiros que estão aí, os ministérios que tem de igreja, você vai se envolvendo, Deus vai te levando, Deus vai te impulsionando, as pessoas vão te reconhecendo, a igreja vai te reconhecendo. Agora aqui vamos falar de testemunho no meio da igreja, amém? Quando a igreja olha para você, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Ela olha para você e diz: esse é um homem de Deus e esse é uma mulher de Deus? Que testemunho você tem no meio da comunidade da vida da igreja? É alguém que pode contar? Não é alguém que pode contar? É alguém que está disposto a servir? Não é alguém que esteja disposto a servir? É alguém quando a gente chama para orar, vai vir orar? Não vai vir orar? Você está pegando junto, não está pegando junto? Se nós fazermos um apelo, sei lá, para construir qualquer coisa, você está junto? Você não está junto? Você pertence a essa casa, esse lugar, ou não? Qual é o testemunho que você dá no meio da comunidade, no meio da vida da igreja? Você precisa se perguntar isso, porque se a comunidade não te vê como um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu não sei o que as pessoas lá de fora pensam a seu respeito. Mas é importante você se perguntar isso, para que você consiga dividir aquilo que Deus tem te dado e discipular pessoas. Não é só minha responsabilidade discipular e cuidar. Você tem responsabilidade de discipular e cuidar. E não sou eu que estou dizendo isso. Você vai ler na Bíblia, a Bíblia diz para todos aqueles que são discípulos, porque nós estamos falando sobre geração de discípulos aqui, tá? Se você é discípulo, você tem que fazer discípulos. E se você não se envolve na vida da igreja, se você não se envolve com pessoas, se você está só vivendo o seu mundinho, você não vai fazer discípulos. Você não vai chamar gente para seguir. Agora, se você está envolvido, meu irmão, seja objetivo e intencional naquilo que Deus está te dando. Puxa a orelha mesmo, confronta mesmo, chama para perto mesmo, chama para uma vida com Deus mesmo. Não deixa essa pessoa viver em paz perto de você, eu digo assim, né? Em paz no sentido bom, né? Você não vai, se for para incomodar, que seja a voz do Espírito Santo inquietando o coração da outra pessoa para mais de Deus. Mas chamar para seguir, meu irmão, chamar para andar junto. E o último ponto aqui para nós encerrarmos, diz assim: convide as pessoas para um processo de entrega. Lucas 5:11 diz assim, ó: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quando você pega Lucas aqui, você vai ver Tiago ali, você vai ver os filhos de Zebedeu. Você percebeu que diz que João e os filhos de Zebedeu, eles eram sócios? Pegou ali a palavra sócio? Ou seja, aqueles homens, eles tinham uma empresa, vou trazer assim para o contexto de hoje, que trabalhava com peixe. Eles eram comerciantes daquele lugar. Imagina para um comerciante, você que trabalha com venda, trabalha com coisa, não está dando certo de nada. Quem é que trabalha com vendas aí? Levanta a mão. Você não bateu a meta, pensa aí comigo, você não bateu a meta. Tá ruim, as contas estão vindo. Você entra já naquele desespero. Não está vendendo. O que acontece? Jesus vem nessa venda e diz, ó, faz a venda aqui.
Eles fizeram a venda e veio uma grande colheita. Pedro se lança a Jesus e diz ali: Jesus, eu sou um homem pecador, Jesus, afasta-se de mim, porque eles trazem os seus barcos à beira da praia, eles pegam os peixes, que era a maior colheita, a maior venda que eles fizeram, eles olham para a colheita, eles olham para aquilo que foi Deus que deu, e eles olham para o Jesus que deu, e para o Jesus que manda seguir agora. E eles fazem uma comparação: eu quero a bênção ou eu quero o abençoador? É isso que eles estão fazendo ali. Era uma bênção legítima, era algo que Deus deu para ele, mas comparado com aquela grande venda, com a grande comissão, a grande colheita que eles tiveram lá, eles disseram: eu prefiro Jesus. Porque com Jesus, imagina, com Deus, só conhecendo ali, eu tive uma experiência com Ele daquela maneira. Imagina andar todo dia com Ele. Imagina ser abençoado por Ele todo dia. Imagina ser amigo desse homem. Imagina ser o seguidor de Jesus. E eles largam tudo, meu irmão, toda a colheita de peixe, toda a pesca maravilhosa de todos, a sociedade, tudo que eles tinham, todos os barcos. Eles não fizeram cálculos do que eles tinham que perder, porque para eles, meu irmão, não tinha sentido entre Jesus e aquilo. Eles disseram: eu vou seguir Jesus. E eles seguiram Jesus, e eles entraram num processo de vida deles ali, num processo de transformação de verdade. Aqueles homens, eles foram homens que marcaram a história da vida da igreja. Eles foram homens, quando Jesus subiu aos céus, Ele pegou o legado, que é o bastão, e deu para esses homens e disse: continuem o que eu fiz. Continuem pregando, continuem ensinando, façam igreja, anunciem as boas novas, curem os enfermos, expulsem os demônios, vão na ousadia do Espírito Santo, se movam, não parem, vão e façam discípulos, vão e batizem. Pregue. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Foi isso que eles fizeram da vida deles. Homens que tiveram um encontro com Deus e que suas vidas foram mudadas. Você precisa discernir isso e entender o que Deus tem para a sua vida. Como discípulo, nós precisamos entregar tudo. Entregar tudo não quer dizer que Deus vai pedir para você largar tudo. Como assim? Entregar é a disposição. Se Deus pedir, eu já dei, porque tudo é dele. Entendeu? Seu emprego, você não pode dizer meu emprego. Foi o emprego que Deus te deu, que você está nesse tempo, e o emprego pertence a Ele, é dele, e você vai estar cumprindo ali, fazendo o que Ele quer de você, entendeu isso? Agora, se Ele te pede e você ainda não entregou, daí tem um problema de disputa. É a mesma coisa do jovem rico. Para nós encerrarmos, a Bíblia nos conta que havia um jovem que era rico, muito rico, que cumpria os mandamentos de Deus. Ele chegou para Jesus: Jesus, não é bom, Jesus, eu quero ser salvo, o que eu faço? Daí Jesus disse para ele: faça esses mandamentos, cumpra isso. E ele disse assim: Jesus,
Isso eu faço desde a minha mocidade. Eu sempre andei dessa forma. Jesus olhou para ele e disse: tu quer ser perfeito então? Tu quer algo a mais? Então pega o que tu tem, olha só, dá aos pobres, vem e me segue. Qual era o convite de Jesus para esse jovem rico? Larga tudo e vem ser também, né, um ganhador de almas. Vem ser meu discípulo. Vem ser alguém que vão marcar a história. Vem para esse lugar que eu tenho uma jornada, eu tenho uma caminhada contigo. A Bíblia diz que aquele jovem rico, ele entristeceu tanto o coração dele, e ele não seguiu Jesus. Se houver, volta comigo aqui para a gente acabar aqui como discípulo. Se houver alguma coisa no seu coração que te impeça de seguir Jesus, você tem um grande problema na sua vida. Um problema de destino, um problema de propósito, um problema aonde se as promessas de Deus vão cumprir na sua vida ou não. Não tenha medo do que Deus possa te pedir. Tenha medo em desobedecer a voz de Deus. Se existe algo que você precisa temer, é desobedecer a voz de Deus. Ele vai nos chamando, Ele vai nos direcionando. E eu não estou dizendo aqui para vocês largar tudo e vir viver, morar aqui na igreja, aqui, tá? Não é isso. Eu estou falando sobre o teu coração estar nesse lugar em Deus. E o que Deus pedir, você está disposto a obedecer. Porque se você não tiver, você tem um grande problema na sua vida. A mesma coisa que aqueles homens que Jesus chamou para seguir Ele, e um disse: deixa primeiro eu enterrar os mortos, deixa eu enterrar lá meu pai, minha mãe, né? E Jesus diz: deixa que os mortos enterrando os mortos. O que eu estou te pedindo é agora, vem e me segue. O que tu tem que fazer agora não é outra coisa, tu tem que me obedecer. E para me seguir como um discípulo, não pode ter nada que impeça a obediência do nosso coração. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos encerrando. Ótima semana para vocês. Que os anjos do Senhor te acompanhem. E tudo que você colocar as mãos prospere em nome de Jesus.